No próximo capítulo da novela Mania de Você, Mércia ameaça divulgar o pendrive que incrimina Mavi, deixando-o em estado de desespero. A revelação de seus segredos pode arruinar sua vida. Mavi se sente traído por Mércia, que ele considerava aliada, e agora percebe que a confiança que depositou nela foi um erro. Enquanto isso, Fátima escuta a conversa entre Isis e Lady e descobre que a nora de Berta está sendo chantageada. A situação é mais complicada do que ela imaginava, e Fátima decide que precisa agir. Cristiano fica intrigado com a relação de Michelle e Daniel, suspeitando que há algo mais entre eles do que uma simples amizade. Ele não consegue entender a conexão entre os dois, e isso o deixa inquieto. Ao mesmo tempo, Hugo discute com Robson sobre um projeto que não está indo bem. Durante a discussão, sente uma pontada na cabeça. Um sinal de que o estresse está começando a afetá-lo fisicamente. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Fátima conta a Berta que Lady esteve na mansão pedindo dinheiro a Isis e que sentiu uma ameaça velada na conversa. Berta fica alarmada e decide investigar mais a fundo, percebendo que a situação pode ser mais séria do que aparenta. Em uma conversa tensa, Luma diz a Mavi que eles precisam descobrir quem está por trás do grupo Ayer, que parece estar manipulando todos ao seu redor. Mavi, angustiado e buscando redenção, procura Viola para conversar e pedir o perdão da chefe. Ele sabe que suas ações tiveram consequências graves e está disposto a assumir a responsabilidade. No entanto, Viola diz a Mavi que só acredita nele se ele assumir para a polícia que matou Molina. Essa condição pesa sobre Mavi, que se vê diante de uma escolha difícil: confessar e enfrentar as consequências ou continuar vivendo com o peso de seu segredo. Luma se depara com uma realidade devastadora. O reencontro inesperado com Molina, um vilão astuto e manipulador, marcará o início de uma série de eventos que mudarão o rumo de sua vida. Molina, sempre à espreita, aparece com uma proposta tentadora: ser aliada dele. Porém, Luma, com seu instinto aguçado, resiste à ideia, mas não sem antes receber uma informação bombástica. "Você não sabe o que Mavi fez", dirá Molina com um sorriso malicioso. "Ela entregou todo o dinheiro dele para Viola." Essas palavras reverberam na mente de Luma, que se vê diante de uma escolha: acreditar no que o vilão diz ou confrontar Mavi diretamente. A dúvida a consome, mas a curiosidade é mais forte. No dia seguinte, durante um café da manhã aparentemente normal, a tensão no ar é palpável. O sol entra pela janela da cozinha, iluminando o rosto de Mavi, que parece alheio ao que está prestes a acontecer. Mércia, sempre a mãe preocupada, tenta entender a situação. "Você quer que eu vá embora, filho? Está tudo bem entre vocês?" pergunta com a voz trêmula. Mavi, sem olhar nos olhos da mãe, responde: "Não precisa. Quem vai embora sou eu." Luma, que estava ouvindo a conversa, não consegue segurar a indignação. Mavi, também não estou entendendo. Você diz que vai embora, nem me comunica seus planos. Bem estranho." A atmosfera se torna cada vez mais pesada e o silêncio se instala por um momento, até que Mavi, tentando quebrar o gelo, diz: "Mais tarde eu quero ter uma conversa com você, princesa. A sós." A chefe de cozinha, já saturada de segredos e desilusões, decide que não vai mais se calar. "Não precisa de conversa nenhuma. Eu já sei de tudo", declara a voz firme, mas o coração acelerado. Mércia, perdida no meio da conversa, pergunta: "O que você sabe, minha filha?" E Luma, em um ato de coragem, revela: "Mavi está indo morar com a Viola." A expressão de Mércia se transforma em confusão. "Morar com a Viola? Que loucura é essa?" questiona, tentando entender a situação. Luma, sem poupar palavras, dispara: "Loucura? Você não sabe o pior. Ele passou para a conta dela todo o dinheiro que ele tinha." As palavras de Luma ecoam na sala, e o clima de tensão se transforma em um verdadeiro campo de batalha emocional. Mércia, agora nervosa,
tenta intervir, mas sua voz é abafada pela discussão acalorada entre Luma e Mavi. Revoltada, Luma não consegue conter sua raiva. Você me traiu de novo, Mavi. Eu sempre te dou outra chance, e você sempre me trai. O tom de sua voz é de desespero e traição. Mavi, tentando se justificar, responde: Eu ia conversar hoje com você, Luma. Conversar? O que a Viola te disse? O que ela te prometeu para você ser tão inacreditavelmente idiota para dar todo o seu dinheiro para ela? Pergunta Luma, a incredulidade estampada em seu rosto. Mavi, visivelmente nervoso, tenta explicar. Ela prometeu que vai me dar uma chance. Uma chance? A Viola? A pessoa que mais te odeia nesse mundo? E você acreditou? Indaga Luma, agora quase gritando. Mércia, atônita, observa a cena, sem saber como agir. Vocês vão me deixar doida. Eu tô aqui, estão me vendo? Você deu pra Viola todo o seu dinheiro, Mavi? Com um olhar de derrota, Mavi confirma. Dei. Raspou a conta. Tô liso. O impacto das palavras é devastador. Mércia, em choque, grita: Meu Deus, onde foi que eu errei? É inacreditável. Você é burro, Mavi. A indignação de Mércia é palpável, mas Luma não está disposta a deixar a situação passar em branco. Burro é pouco. Agora é burro e liso, dispara Luma, a raiva transbordando em cada palavra. Mércia, ainda tentando entender a profundidade da traição, pergunta se Mavi conseguiu ficar pelo menos com os 4 milhões que vão cair na conta pela venda do resort. Mavi, derrotado, responde: Já me comprometi a passar toda a quantia quando entrar. Meu Deus, mas é muito imbecil mesmo. Merece se ferrar. Luma, tomada pela revolta, decide que não pode mais ficar ali. Bom, mais uma traição. Mais uma vez o casamento desfeito. Acho que eu também não tenho mais o que fazer aqui. Ela se levanta da mesa, com lágrimas nos olhos, e sai arrasada. A saída de Luma deixa um vácuo na sala. Mércia, sem saber como reagir, tenta consolar o filho, mas Mavi está perdido em seus próprios pensamentos. Ele se pergunta se realmente fez a escolha certa ao confiar em Viola. As dúvidas começam a assombrá-lo, e a ideia de perder Luma o atormenta. Enquanto isso, Luma caminha pelas ruas, seu coração pesado. Ela reflete sobre tudo o que aconteceu e como a confiança que tinha em Mavi foi destruída em questão de minutos. Como ele pôde ser tão ingênuo? Pensa, a raiva e a tristeza se misturando em sua mente. Mavi, por sua vez, se vê em um dilema. Ele ama Luma, mas a promessa de Viola o cega. E se Viola realmente me der uma chance? E se eu estiver jogando tudo fora? Essas perguntas o atormentam, e ele começa a perceber que a vida que escolheu pode não ser a melhor. O que antes parecia ser uma solução se transforma em um labirinto de incertezas. A tensão entre os personagens aumenta e a trama se desenrola em um ritmo frenético. A relação entre Mavi e Luma está em jogo, e a influência de Viola se torna cada vez mais perigosa. O que Mavi não sabe é que as consequências de suas ações podem ser mais devastadoras do que ele imagina. Enquanto Luma busca apoio em amigos, Mavi tenta justificar suas escolhas a si mesmo. Ele se lembra de momentos felizes ao lado de Luma, das promessas que fizeram um ao outro. Como eu pude esquecer disso? Pensa, angustiado. A pressão de Molina e a manipulação de Viola o levaram a um caminho sombrio, e agora ele se vê em uma encruzilhada. O desenrolar da história promete muitas reviravoltas e conflitos emocionais. Luma, determinada a se reerguer, decide que não vai deixar Mavi ditar seu destino. Ela começa a planejar sua vida sem ele, e essa decisão a fortalece. Por outro lado, Mavi se vê cada vez mais preso nas garras de Viola, que não tem boas intenções. A tensão entre os personagens cresce, e cada um deles enfrenta suas próprias batalhas internas. Luma, com sua força e determinação, busca um novo caminho, enquanto Mavi se perde em suas escolhas. O futuro é incerto, e as decisões que tomarem agora moldarão suas vidas para sempre.
O que acontecerá em Mania de Você? As respostas estão por vir, e a audiência fica ansiosa para descobrir o desfecho dessa trama cheia de reviravoltas e emoções intensas. À medida que os eventos em Mania de Você se desenrolam, o clima de tensão e incerteza se intensifica. Luma, após a revelação devastadora sobre Mavi e Viola, se vê em um ponto de virada crucial. A traição não é apenas uma questão de dinheiro, mas um abalo profundo na confiança que construiu ao longo do tempo. Essa situação a força a reavaliar suas prioridades e a entender que sua felicidade não pode depender das escolhas de Mavi. Luma se junta às suas amigas, buscando apoio emocional e uma nova perspectiva sobre a vida. Ela começa a se redescobrir, investindo em seus sonhos e paixões. O apoio de suas amigas se torna fundamental, e juntas, elas criam um laço ainda mais forte, que se transforma em uma rede de suporte inabalável. Essa nova fase não só a ajuda a curar as feridas da traição, mas também a empodera a ser a protagonista de sua própria história. Por outro lado, Mavi enfrenta as consequências de suas decisões. A promessa de Viola, que parecia tão atraente, rapidamente se transforma em um pesadelo. Ele percebe que a manipulação da vilã não se limita apenas a questões financeiras, mas também envolve jogos emocionais que o colocam em uma posição vulnerável. A solidão e a dúvida começam a corroer sua confiança e ele se vê cada vez mais isolado, sem saber como reverter a situação. A relação com sua mãe, Mércia, também se deteriora, pois ela não consegue compreender a escolha do filho e se preocupa com o futuro dele. Enquanto isso, a figura de Molina permanece como uma sombra, manipulando os eventos e tentando controlar a narrativa. Sua presença se torna cada vez mais ameaçadora, e a tensão entre ele e os protagonistas cresce. Luma e Mavi, mesmo em lados opostos, percebem que precisam se unir para enfrentar essa força externa que ameaça suas vidas. A necessidade de superar as diferenças e trabalhar juntos se torna evidente, e eles começam a entender que a verdadeira batalha não é apenas entre eles, mas contra aqueles que buscam destruí-los. A narrativa se intensifica à medida que Luma e Mavi tentam recuperar o que perderam. A jornada de Luma em busca de autoconhecimento e empoderamento a leva a confrontar Viola e Molina, decidida a não ser mais uma vítima. Mavi, por sua vez, deve enfrentar suas próprias fraquezas e buscar a redenção, não apenas para reconquistar Luma, mas para se tornar uma pessoa melhor. Cristiano está prestes a descobrir uma verdade devastadora e impactante sobre Michelle e Daniel de uma maneira surpreendente e inesperada. A situação se complica ainda mais quando Michelle revela que está grávida de Daniel, e um médico traz à tona um detalhe chocante e perturbador sobre a criança que ela espera. A história começa numa madrugada silenciosa, quando Michelle vai até o quarto de Daniel, sussurrando que Cristiano está dormindo tranquilamente e que tem um pedido muito importante a fazer. Daniel, apaixonado e preocupado, se aproxima dela e diz que ela pode pedir o que quiser, sem hesitação. No entanto, Cristiano acorda abruptamente e, ao perceber a ausência de Michelle, começa a procurá-la pelo corredor de maneira ansiosa. Ele a encontra no banheiro, mas Michelle, aflita e angustiada, pede a Daniel para dispensar Cristiano, pois não consegue mais lidar com a situação complicada que se apresenta. Daniel tenta confortá-la e acalmá-la, mas Michelle se sente cada vez mais angustiada e desesperada. No momento em que Cristiano se aproxima do quarto, ele ouve a conversa tensa e, ao abrir a porta, se depara com a cena que não esperava. Daniel tenta acalmar a situação, alegando que chamou Michelle para discutir uma promoção no trabalho. Cristiano, alheio ao que realmente acontece, agradece a Daniel por cuidar de Michelle enquanto ele estava no trabalho, sem desconfiar de nada. No dia seguinte, Michelle acorda se sentindo mal e indisposta. Cristiano, preocupado com o estado dela, sugere que ela vá ao médico e Daniel se oferece gentilmente para levá-la.
Cristiano hesita em faltar ao trabalho, mas Daniel garante que cuidará dela e que tudo ficará bem. Ao chegarem ao consultório médico, a situação se torna tensa e angustiante quando a médica realiza um ultrassom e revela a notícia inesperada e impactante. Michelle está grávida. O que deveria ser um momento de alegria e felicidade se transforma em desespero e pânico, quando a médica menciona um detalhe que ainda não está claro e que pode mudar tudo. A revelação de que Michelle está grávida deixa Daniel em estado de choque profundo e ele não consegue acreditar que será pai e que sua vida mudará completamente. Michelle, por outro lado, entra em pânico absoluto e chora desesperadamente ao ouvir a confirmação da médica. A médica, percebendo a ansiedade e o desespero dos dois, informa que ainda é cedo para entender todos os detalhes da gravidez e sugere que voltem em uma semana para mais informações e esclarecimentos. A insegurança de Michelle aumenta consideravelmente e ela pede a Daniel que a leve embora, afirmando que precisa de espaço e tempo para processar tudo. Daniel, no entanto, está determinado a ficar ao lado dela, afirmando com firmeza que nunca a deixará, independentemente das circunstâncias. A relação entre eles se intensifica de maneira inesperada, e Michelle, confusa com seus sentimentos conflitantes, acaba se entregando a Daniel de forma vulnerável. Enquanto isso, Cristiano, que havia saído mais cedo do trabalho, volta para casa animado e cheio de expectativas para cuidar de Michelle. Ele procura por ela em todos os lugares, mas não a encontra, e ao ouvir barulhos vindos do quarto de Daniel, começa a desconfiar de que algo não está certo. Quando Cristiano finalmente abre a porta do quarto, ele se depara com uma cena que o deixa em estado de choque absoluto. Michelle, suada e nervosa, tenta disfarçar sua agitação, mas a verdade logo vem à tona de forma dolorosa. Cristiano fica furioso ao perceber que foi enganado de forma cruel e que Michelle está com Daniel, o que o deixa ainda mais irritado. A tensão aumenta consideravelmente quando ele confronta Michelle e Daniel, exigindo explicações que parecem impossíveis de serem dadas. Daniel tenta acalmar Cristiano, mas a situação já está fora de controle e se torna insustentável. Michelle, apavorada e desesperada, tenta justificar suas ações, mas as palavras não conseguem aliviar a dor e a traição que Cristiano sente neste momento devastador. Cristiano, com o coração partido e devastado, se vê diante da realidade cruel e dolorosa. Michelle se apaixonou por Daniel e está grávida dele, o que muda tudo entre eles. A verdade se torna insuportável e esmagadora, e Cristiano se afasta lentamente, chorando em desespero. Ele se sente traído e enganado, enquanto Michelle tenta explicar que sempre pensou nele, mesmo após se apaixonar por Daniel, o que torna a situação ainda mais complicada. Daniel, por sua vez, reafirma que está disposto a ajudar Cristiano em qualquer situação, mas isso não alivia a dor intensa que o rapaz sente neste momento difícil. Cristiano decide que precisa ir embora para se afastar de toda a confusão emocional e, ao sair, se depara com Berta, que percebe seu estado emocional e a tristeza que o envolve. Ele compartilha sua dor profunda com ela, e Berta tenta confortá-lo, sugerindo que ele é jovem e tem um futuro brilhante pela frente, cheio de possibilidades. A conversa sincera com Berta faz Cristiano refletir sobre sua vida e suas escolhas, levando-o a considerar novas direções. Ele se interessa por Berta, percebendo que talvez seja hora de seguir em frente e deixar o passado para trás. A história termina com Cristiano saindo da casa de Daniel, ainda em lágrimas e com o coração pesado, mas com uma nova perspectiva sobre a vida e sobre o que deseja para o futuro. O leitor fica com a dúvida sobre como será o futuro de Cristiano, Michelle e Daniel, e se Cristiano encontrará a felicidade novamente em meio a tantas mudanças. A trama deixa no ar a pergunta intrigante: quem realmente combina mais com Cristiano, Michelle ou Berta?
Essa incerteza sobre os relacionamentos e a busca pela felicidade torna a história ainda mais envolvente e reflexiva. A trama que se desenrola entre Cristiano, Michelle e Daniel é um retrato profundo das complexidades do amor, da traição e da busca por identidade em meio ao caos emocional. Cristiano, um jovem que acreditava ter encontrado seu lugar ao lado de Michelle, se vê subitamente confrontado com a realidade de que seus sentimentos não eram correspondidos da maneira que esperava. A revelação da gravidez de Michelle não apenas altera o curso de suas vidas, mas também provoca uma reflexão intensa sobre o que significa amar e ser amado. Michelle, por sua vez, se encontra em uma encruzilhada. Sua paixão por Daniel, embora genuína, não apaga o carinho que sempre sentiu por Cristiano. Essa dualidade de sentimentos a coloca em uma posição vulnerável, onde suas ações têm consequências profundas para todos os envolvidos. A luta interna de Michelle entre o amor e a responsabilidade é um elemento central que ressoa com muitos, mostrando que o amor nem sempre é simples e que as decisões que tomamos podem levar a consequências inesperadas. Daniel, como o novo parceiro de Michelle, representa uma nova esperança, mas também traz à tona a dor da traição para Cristiano. Sua disposição em ajudar Cristiano demonstra uma maturidade que contrasta com a confusão emocional que permeia a situação. Porém, essa ajuda não é suficiente para curar as feridas de Cristiano, que se sente traído e desamparado. A interação de Cristiano com Berta se torna um ponto de virada significativo. Através de sua amizade e apoio, ele começa a ver um caminho para a recuperação e a redescoberta de si mesmo. A conversa com Berta não só oferece conforto, mas também uma nova perspectiva sobre o futuro. A possibilidade de um novo amor surge como uma luz no fim do túnel, sugerindo que a vida continua e que novas oportunidades podem se apresentar, mesmo após as maiores desilusões. A história termina com um questionamento aberto sobre o futuro. O público é deixado a refletir sobre quem realmente combina mais com Cristiano. Michelle, com seu passado compartilhado e suas complexidades, ou Berta, que representa um novo começo e a chance de um amor mais saudável. Essa incerteza não apenas mantém o público engajado, mas também espelha a realidade da vida, onde as escolhas nem sempre são claras e os caminhos a seguir podem ser múltiplos. Assim, a narrativa se desenrola como uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal, mostrando que, apesar das dificuldades, sempre há esperança de renovação. Cristiano, ao deixar a casa de Daniel, não está apenas se afastando de uma situação dolorosa, mas também se abrindo para novas possibilidades. A história, portanto, não é apenas sobre amor e traição, mas sobre a resiliência do espírito humano e a busca incessante pela felicidade, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Berta cogitará acabar com Isis nos próximos capítulos de Mania de Você. No meio da noite, ela pegará a mesma arma com que matou Guga na primeira fase da trama e seguirá rumo ao quarto da Nora, que já estará dormindo. Dona Berta, o que a senhora está fazendo aqui? Reagirá a loira ao despertar e se deparar com a sogra diante dela. Berta terá essa atitude após Shirley, tentando se redimir, revelar quem é o verdadeiro pai de Tomás. Meu Deus! Então o pai do Tomás, dirá a veterana, sendo interrompida pelo ex-marido. Era o Guga, o seu marinheiro, amante da Isis. A princípio, porém, ele esconderá que Guga, em conluio com Isis, foi o responsável pela morte de Henrique. Ao retornar para casa, Berta ficará pensativa em sua cama, remoendo tudo que Shirley lhe contou. Ela recordará do dia em que matou Guga para proteger Isis. Para quem não se lembra, o barqueiro invadiu a casa da ricaça, disposto a desmascarar a amante, ocasião em que a fez de refém. Só que Berta agiu antes e conseguiu matá-lo com um tiro. Ela também se recordará do momento em que pressionou Isis a revelar a verdadeira identidade do pai de Tomás. Na ocasião,
A loira inventou uma história sobre um suposto primo Tobias, mas Berta rapidamente descobriu que tudo não passava de uma farsa. A veterana nunca confiou inteiramente na nora e sempre teve a impressão de que Isis escondia algo a mais, uma verdade que, por anos, permaneceu encoberta. Mas agora, diante das novas revelações, a raiva que sentia por Isis se multiplicará. A angústia consumirá Berta. Ela se levantará de sua cama, trêmula, sentindo o sangue ferver. Com passos firmes, irá até o móvel onde guarda o cofre. O coração disparado, a mente tomada pelo ódio. Ela abre o armário, afasta as roupas, digita a senha e abre o cofre. Entre passaportes e dólares, seus dedos encontram o metal frio da arma com que matou Guga. Seus olhos se fixam no objeto, lembranças invadindo sua mente. Berta fecha os olhos, inspira fundo e aperta o revólver com mais força. Sem hesitar, decide o que precisa fazer. Isis dorme tranquilamente, sem imaginar o perigo que se aproxima. Pé ante pé, Berta entra no quarto da nora. Seus olhos queimam de fúria. Ela encara Isis por um instante, observando cada detalhe do rosto daquela que destruiu sua família. A arma treme em suas mãos. Seu dedo roça o gatilho e sua respiração está acelerada. A cena é silenciosa, mas a tensão é palpável. De repente, Isis desperta, sentindo um arrepio estranho. Ao abrir os olhos, se depara com a sogra ali, parada ao lado da cama, com uma expressão sombria. O susto é inevitável. Queria conversar um pouco. Acho que estava me sentindo sozinha. Ai, vi que você já estava dormindo e... Desisti, disfarça Berta, rapidamente escondendo a arma atrás do corpo. A senhora pode me acordar quando quiser. Eu sou companheira de todas as horas. Pode contar comigo sempre, responde Isis, forçando um sorriso amigável, mas sentindo um frio na espinha. Algo em Berta está diferente, e a loira percebe isso. Berta observa Isis por mais alguns segundos antes de dar as costas e sair do quarto sem dizer mais nada. Isis respira fundo, tentando afastar o desconforto, mas não consegue evitar o sentimento de que algo muito grave está para acontecer. No dia seguinte, a tensão chega ao ápice. Berta surge na sala, de semblante fechado, e surpreende Isis ao anunciar sua decisão sem rodeios. Eu não quero mais te ver na minha frente. Te dou 5 minutos para você pegar o que conseguir pegar da sua tralha e sair desta casa de uma vez por todas, esbraveja. Que isso, Berta? Que te deu? Questiona Isis, perplexa. Ódio de você. Asco, ojeriza, raiva, pavor, responde a veterana, cada palavra carregada de fúria contida. Antes que Isis possa reagir, um tapa estrondoso atinge seu rosto. A força da bofetada a faz cambalear para trás. Isis leva a mão ao rosto, surpresa, mas antes que consiga dizer qualquer coisa, Berta avança mais um passo na direção dela, com os olhos faiscando. Você enganou a todos, Isis, mas a mim não mais. Berta cospe as palavras com desprezo. Isis, ainda atordoada, tenta se recompor. A senhora não pode me expulsar assim. Eu tenho direitos! Grita, tentando manter sua posição. Direitos? Você não tem nada. O que você tem foi roubado, manipulado, tramado pelas suas mentiras. Eu não quero ouvir mais nada. Quero você fora daqui! Retruca Berta, apontando a porta. Isis tenta argumentar, mas percebe que Berta está irredutível. Ela olha em volta, sentindo o desespero crescer dentro dela. Sabia que o momento de cair em desgraça poderia chegar, mas nunca imaginou que fosse assim, de maneira tão abrupta. Seu coração dispara. Para onde iria agora? Como se reergueria? Ainda atônita, Isis vê Berta se afastar e subir as escadas. O silêncio da casa, antes confortável, agora parece opressor. Isis sente o peso da realidade caindo sobre seus ombros. Ela precisa pensar rápido. Precisa agir antes que seja tarde demais. Isis cambaleia para trás, sentindo o rosto arder com a força do tapa. O choque a paralisa por alguns instantes, mas logo a raiva toma conta. Ela encara Berta com os olhos faiscando.
o peito subindo e descendo rápido. Você enlouqueceu! Ela solta, tentando recuperar o controle da situação. Berta, no entanto, não se abala. Seu olhar é de puro desprezo. Não, eu só finalmente enxerguei quem você é. Isis sente um arrepio gelado percorrer sua espinha. Nunca viu a sogra assim. Houve momentos em que conseguiu manipulá-la, enganá-la, fazer com que a veterana acreditasse em suas mentiras. Mas agora, tudo mudou. Ela olha ao redor. A mansão que antes fora seu porto seguro agora parece um inimigo. Berta está irredutível. Não há escapatória. Com a respiração pesada, Isis vê que não tem escolha. Sem perder mais tempo, começa a recolher suas coisas, pegando apenas o que consegue carregar. Mas enquanto joga as roupas dentro de uma mala às pressas, seu cérebro trabalha rápido. Isso não pode terminar assim. Berta pode ter conseguido expulsá-la, mas Isis nunca foi de aceitar a derrota. Se a veterana achou que se livraria dela tão facilmente, estava redondamente enganada. Ela puxa a mala e, com passos firmes, cruza a porta da casa, sentindo o vento frio da madrugada bater contra seu rosto. Quando chega ao portão, porém, para por um instante. Olha para trás, os olhos fixos na mansão iluminada. Isso não acabou, Berta, murmura para si mesma. E então, com um meio sorriso carregado de promessas sombrias, Isis segue seu caminho na escuridão. Isis caminha pela noite silenciosa, cada passo ecoando no vazio da rua deserta. A raiva e o ódio fervilham dentro dela, mas junto a esses sentimentos vem a clareza. Ela pode ter perdido essa batalha, mas a guerra estava longe de terminar. Com o celular trêmulo nas mãos, procura um contato que sabe que pode ajudá-la. A ligação demora a ser atendida e seu coração bate acelerado. Quando a voz do outro lado atende, ela fala sem rodeios. Preciso da sua ajuda. Berta me colocou para fora. Do outro lado da linha, há um breve silêncio antes de uma resposta surgir, carregada de surpresa e curiosidade. Te colocou para fora? O que aconteceu? Isis suspira, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém a seguia. Ela descobriu tudo, mas ainda não é o fim. Seus olhos brilham de determinação. Se Berta pensou que tinha vencido, estava enganada. Isis sabia onde atacar, sabia onde apertar para fazer a veterana ruir. Ela só precisava da estratégia certa. Enquanto isso, na mansão, Berta permanece de pé no meio da sala, ainda sentindo a adrenalina correr em seu sangue. Seu olhar está perdido, fixo na porta por onde Isis saiu. Finalmente, se livrou daquela cobra. Mas então, uma sombra de dúvida paira sobre ela. Será que Isis aceitaria essa derrota tão facilmente? Com um suspiro pesado, Berta caminha até o bar e serve-se de um gole de uísque. Olha para a garrafa, pensativa. Ela não pode baixar a guarda agora. Isis ainda é um perigo. Ao fundo, o relógio da casa marca meia-noite. O silêncio é quebrado pelo som distante de um carro arrancando. Berta fecha os olhos por um instante, sentindo um arrepio lhe subir pela espinha. Algo lhe diz que essa história ainda não acabou e que o pior ainda estava por vir. Desde o início da novela, a trajetória de Iberê é marcada por momentos de tensão e suspense, mas nada se compara ao seu desfecho na reta final da trama. Assim como acontece com Rudá, o jovem será vítima da crueldade de Molina. Seu destino será selado quando ele descobrir que o empresário, dado como morto, está mais vivo do que nunca e atuando nas sombras para eliminar qualquer ameaça que possa expô-lo. Após a morte de Rudá, Iberê investiga Molina por conta própria e recebe uma informação crucial que o leva a fazer uma das descobertas mais impactantes da novela. Molina está vivo. Ele não apenas confirma isso, como também consegue registrar provas irrefutáveis, criando um vídeo que mostra claramente o vilão em atividade. Contudo, sua ousadia lhe custará caro,
e ele pagará com a própria vida por tentar expor a verdade. A situação se complica quando Iberê, acreditando que tem uma chance de fazer justiça, entra em contato com Luma para compartilhar sua descoberta. Ele revela que conseguiu imagens de Molina e que isso pode mudar o rumo da investigação sobre a morte de Rudá. No entanto, ele não tem tempo suficiente para garantir que esse material chegue às mãos da polícia ou da imprensa. Pouco tempo depois, Iberê simplesmente desaparece sem deixar rastros. Para o público, a trama traz um mistério envolvente, pois, enquanto a verdade sobre seu paradeiro não vem à tona de imediato, surgem especulações sobre o que teria acontecido com ele. Algumas pistas levam a crer que ele pode ter fugido para o exterior, enquanto outras sugerem que Molina conseguiu silenciá-lo de maneira definitiva. A verdade, no entanto, é bem mais sombria. Iberê é capturado pelos capangas do vilão e se torna mais uma vítima fatal de seus esquemas. Em uma das cenas mais impactantes da reta final da novela, o rapaz é colocado dentro de um baú, incapaz de reagir e atirado ao mar aberto. Sua morte não acontece instantaneamente, e o público acompanha momentos angustiantes em que ele tenta, sem sucesso, se libertar antes que o baú afunde completamente nas águas escuras. Antes desse desfecho, Iberê tem uma última conversa significativa com Luma, onde revela detalhes importantes sobre sua investigação. Durante esse encontro, ele menciona Mércia e diz que ela tem informações que poderiam ser cruciais para desmascarar Molina. E Iberê, consciente da gravidade do que descobriu, pede a Luma que continue sua busca pela verdade. Esse pedido reforça o papel fundamental de Luma na história. A partir desse momento, ela se torna a única pessoa capaz de revelar o que de fato aconteceu com Rudá, e agora também com Iberê. No entanto, sua jornada não será nada fácil, já que Molina continua exercendo sua influência para manipular os acontecimentos ao seu favor e eliminar qualquer um que represente uma ameaça aos seus planos. Enquanto Luma tenta assimilar tudo o que ouviu de Iberê, o destino do jornalista já está traçado. Ele se torna alvo direto de Molina após ser abordado por um de seus capangas em um resort, local onde se escondia enquanto planejava como divulgar o vídeo que havia feito. O vilão, sempre um estrategista implacável, ordena que Iberê seja eliminado antes que consiga dar qualquer passo à frente. A sequência que se segue é tensa e cheia de adrenalina. Iberê, percebendo que está sendo seguido, tenta escapar. Ele corre, busca refúgio e até tenta entrar em contato com Luma mais uma vez, mas é interceptado antes que consiga fazer qualquer coisa. O momento em que é capturado e jogado dentro do baú é um dos mais impactantes da novela. O desespero toma conta da cena, com Iberê debatendo-se inutilmente enquanto os capangas selam o baú e o transportam até um barco. A viagem até o local onde será lançado ao mar é silenciosa e fria, como se já não houvesse qualquer chance de salvação para ele. Ao chegar no ponto determinado, os capangas erguem o baú, e Iberê, ainda dentro dele, faz seus últimos esforços para se libertar. Mas é tarde demais. Sem hesitação, o recipiente é atirado no mar. O público vê o baú afundar lentamente, enquanto a tensão aumenta ao imaginar a agonia vivida por Iberê em seus momentos finais. Para aqueles que acompanham Mania de Você, essa será uma das cenas mais impactantes da novela. A forma cruel como Iberê é eliminado reforça o poder que Molina ainda tem e o quanto ele está disposto a fazer qualquer coisa para continuar intocável. No entanto, mesmo com essa demonstração de força, o vilão não sabe que a verdade está mais próxima de ser revelada do que ele imagina. A ausência de Iberê será sentida, principalmente por Luma, que agora carrega uma responsabilidade ainda maior: honrar o último pedido do amigo e garantir que suas descobertas não tenham sido em vão. Mas a grande questão que fica é:
Molina conseguirá continuar se livrando de seus inimigos sem que ninguém o impeça? Ou estará cada vez mais perto de enfrentar as consequências de seus atos? A morte de Iberê marca um dos momentos mais impactantes de Mania de Você e evidencia mais uma vez a crueldade de Molina. A cena de sua execução brutal, sendo trancado em um baú e jogado ao mar, deixa claro o quão implacável é o vilão e até onde ele está disposto a ir para manter seus segredos ocultos. No entanto, por mais que Molina tente apagar qualquer rastro de suas ações, o destino parece ter outros planos para ele. Com a eliminação de Iberê, Molina acredita ter resolvido o problema de forma definitiva, mas não percebe que, ao cometer mais um crime, ele apenas reforça as suspeitas sobre si mesmo. A morte do jornalista, ao invés de silenciar a verdade, apenas intensifica a busca por justiça, especialmente por parte de Luma. Determinada a não deixar impune a morte de Rudá e agora a de Iberê, ela se torna um obstáculo ainda maior para o vilão. A novela entra então em sua fase mais eletrizante. Luma, movida pelo desejo de vingança e justiça, começa a seguir as pistas deixadas por Iberê antes de sua morte. Suas investigações a levam a descobrir informações valiosas, e ela percebe que Molina pode ter cometido um erro fatal ao subestimar seus inimigos. A verdade está cada vez mais próxima de ser revelada, e o cerco contra Molina começa a se fechar. Além disso, o público começa a se perguntar se Molina realmente sairá impune ou se, enfim, enfrentará as consequências de seus atos. Sua rede de corrupção e influência pode ser poderosa, mas será que ele conseguirá sustentar sua farsa por muito mais tempo? A morte de Iberê pode ter sido mais um golpe bem-sucedido do vilão, mas o impacto dela é tão grande que deixa cicatrizes irreparáveis, tanto nos personagens da trama quanto nos espectadores. Enquanto isso, Luma não está sozinha em sua missão. A indignação com as mortes de Rudá e Iberê começa a se espalhar, e outras pessoas também passam a querer justiça. A tensão aumenta à medida que Molina percebe que, por mais que tente se livrar de seus inimigos, novos obstáculos surgem para desafiá-lo. Ele pode até ter conseguido eliminar Iberê, mas a memória e os ideais do jornalista permanecem vivos naqueles que desejam vê-lo pagar por seus crimes. A reta final de Mania de Você promete ser repleta de reviravoltas, e o destino de Molina se torna cada vez mais incerto. Será que ele conseguirá escapar novamente ou dessa vez a verdade finalmente virá à tona?